Vamos voltar agora ao assunto do início do jornal, que é muito importante. Saneamento básico. Dados do censo de 2022, divulgados hoje pelo IBGE, mostram como está o acesso justamente ao saneamento básico nos domicílios de todo o país. Os indicadores melhoraram desde 2010, data do último censo, mas a situação ainda é alarmante, os dados ainda são preocupantes. Para falar mais sobre isso, a gente conversa com a Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Luana, muito obrigado mais uma vez por atender os ouvintes da Band News FM. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite para poder falar desse importante tema que é o saneamento básico. Eu disse logo na abertura e queria que você confirmasse ou não, claro, que os dados, apesar de apresentarem uma certa melhora, uma melhora até considerável em relação àqueles de 2010, mas a gente tem que botar aí 12 anos na fila, né, porque demorou para sair o último censo, apesar dessa melhora considerável, os números ainda estão muito aquém daquilo que seria ideal para a população brasileira, não, Luana? Sem dúvida, eu gosto sempre de pensar numa linha de tendência, né? Então, se a gente for avaliar, por exemplo, os dados de acesso à coleta e tratamento de esgoto, né, de 2010 a 2022, a gente evoluiu 10 pontos percentuais. E a gente tem como meta que até o ano de 2033, ou seja, daqui a 9 anos, a gente chegue a 90% da população, né, com acesso à coleta e tratamento de esgoto. Então, se a gente tiver a mesma linha de tendência, a mesma velocidade na expansão do saneamento básico no nosso país para os próximos 10 anos, a gente vai conseguir chegar a apenas 72% ou até menos que isso, de coleta e tratamento de esgoto. Então, a gente precisa priorizar mais esse tema, a gente precisa entender que o saneamento é a base de desenvolvimento do nosso país, para que a gente tenha maiores investimentos e, consequentemente, uma maior velocidade na evolução desse acesso. Sobre isso, justamente sobre o desenvolvimento, eu dizia ainda há pouco, a gente consegue traçar um paralelo, é o que me parece sim, entre percentual de saneamento básico, IDH e índice de desenvolvimento socioeconômico de um país? Sem dúvida. A lógica, ela é simples, né? Nós temos, quando a gente tem acesso à água dentro dos padrões de potabilidade e a coleta e tratamento de esgoto, a gente diminui o número de doenças de veiculação hídrica. Dengue, esquistossomose, leptospirose ou até a própria diarreia, que muitas vezes a gente não associa, né, com a falta de saneamento básico. Quando as pessoas ficam menos doentes, ou seja, elas ficam mais saudáveis, consequentemente, elas vão ter um melhor desempenho no trabalho, né? Seja ele um trabalho formal ou informal, tanto que hoje no nosso país, onde se tem acesso ao saneamento, né, a renda média das pessoas é de R$ 2.800. Aonde não tem acesso ao saneamento, essa renda ela é de menos de R$ 500. Né? Então, existe uma correlação direta entre o desenvolvimento do adulto no trabalho e o acesso pleno ao saneamento. Por outro lado, né, quando a gente fica mais saudável, as crianças conseguem se desenvolver de uma maneira melhor e elas conseguem ter uma melhor produtividade também no seu estudo. Ela não vai ter dor de barriga, ela não vai ter episódios sucessivos de diarreia. Então, essa criança vai ter um melhor desenvolvimento neurológico, intelectual e vai ter mais vontade de aprender. E isso faz com que essa criança tenha uma maior escolaridade média. Né? Hoje, no nosso país, aonde se tem acesso ao saneamento, a escolaridade média é de 9,3 anos, desculpa, 9,1 anos, e aonde não se tem acesso ao saneamento, essa escolaridade média é de 5,3 anos, né? Ou seja, a região onde a gente não tem acesso ao saneamento, a escolaridade média é menor e a renda média das pessoas é menor. Ou seja, né, quando a gente traz o saneamento, a gente vai ter melhor saúde, a gente vai ter uma melhor educação e a gente vai ter uma melhor geração de renda. Ou seja, a população que ali reside vai conseguir, então, né, ter melhores condições, vão ter o básico para ter as melhores condições de fazer o seu trabalho e o seu estudo da melhor maneira possível. E qual a dificuldade que a gente tem para avançar, sobretudo para essas regiões que são mais afetadas pela falta de saneamento básico? A gente sabe que nas grandes cidades também existem esses problemas, mas pelo interior do Brasil o problema é muito maior. Qual é a principal dificuldade enfrentada por qualquer política de Estado para que toda essa população seja de fato beneficiada?
Bom, o saneamento básico, por muitos anos, né, ele foi visto com aquela velha ideia de que obra enterrada não dá voto, né? Então, muitas vezes, pelo fato de nós, como cidadãos, não cobrarmos dos políticos a priorização do tema saneamento básico, por a gente muitas vezes não entender que a água, que o acesso à água e a coleta e tratamento de esgoto pode mudar a vida do nosso filho, pode mudar a vida do nosso neto, né, o político acaba priorizando outros temas e não o saneamento básico, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, como cidadão, cobrar, né? Acho que esse ano a gente está num ano de eleição, cobrar que o acesso ao saneamento esteja no plano de governo, cobrar que haja investimentos em saneamento básico, sejam eles investimentos públicos ou privados, né, para que se tenha, então, um horizonte de universalização, né? Acho que é importante que cada um acesse, nós temos um site, Painel Saneamento Brasil, ali você digita o nome da sua cidade, você tem acesso a dados de saneamento, a dados de escolaridade média com e sem saneamento, de renda média com e sem saneamento, de doenças, de número de doenças no seu município, né? Então, essa é uma base importante para que você possa, na hora de também cobrar do seu vereador, da associação de moradores, do prefeito, né, o que está sendo feito para que daqui a 10 anos se tenha o saneamento universalizado, né? Hoje, quando a gente olha diferenças regionais, aí tanto dentro das grandes capitais, quando a gente olha as áreas das favelas ou ainda áreas rurais, áreas vulneráveis, não é investido em saneamento básico e é ali que a gente mais precisa, né? Então, como fazer com que esse saneamento chegue lá com pressão, com cobrança em relação aos governantes? E quando a gente olha a diferença regional do nosso país, a gente vê uma diferença muito grande também, né? A região norte, por exemplo, ela tem 55% da população com acesso à água, né, e 14% de coleta e tratamento. E a região sudeste tem mais de 90% da população com acesso à água e mais de 80% de coleta e tratamento. Então, existe uma desigualdade muito grande nas diferentes regiões do nosso país por conta da falta da priorização e de investimentos também, né? A região norte investe R$ 50 por ano por habitante em saneamento básico, enquanto a região sudeste investe mais de R$ 130 por ano por habitante. Mas para a gente atingir as metas do marco legal, a gente deveria estar investindo praticamente R$ 230 por ano por habitante, né? Então, o investimento se traduz em obra, que se traduz em um maior percentual da população com acesso ao serviço, e isso vai mudar, vai reduzir custos com saúde, vai trazer produtividade para a população e um futuro mais promissor para cada um dos cidadãos que vivem ali naquela dificuldade, geralmente em áreas remotas ou ainda áreas vulneráveis dos grandes centros. Levando em consideração tudo que foi feito até hoje, pensando numa perspectiva futura de quase 100% dos brasileiros com acesso ao saneamento básico. É utopia pensar isso a médio prazo ou é algo absolutamente factível? Basta boa vontade. Eu diria que se a decisão for tomada hoje, é factível, né? A grande questão é que nós temos regiões já bastante avançadas, como a região sudeste, e nós temos regiões muito atrasadas, como a região norte e nordeste, mas ainda dá tempo de universalizar, mas é preciso repensar o modelo, pensar em como alavancar os investimentos, como ter uma gestão estruturada para que esse saneamento avance. E hoje, quem não tem acesso no nosso país, e a pesquisa do IBGE demonstrou isso, são pessoas jovens, são pessoas até 20 anos de idade, pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, né? Então, pessoas que têm todo um futuro pela frente, muitas vezes não têm o básico para poder fazer esse futuro efetivamente acontecer da melhor maneira possível. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com a Lana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, trazendo informações importantes, perspectivas também importantes para o futuro do Brasil no que diz respeito ao saneamento básico. Repito, os números desde 2010, do censo de 2010 para o censo de 2022, melhoraram consideravelmente, mas ainda estão muito abaixo daquilo que a gente precisa. Luana, muito obrigado pela atenção e pelos esclarecimentos aos ouvintes da Band News FM. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado.